Pessoal. Sou Ana Cândida Cremasco, a sua farmacêutica preferida, e hoje nós vamos falar sobre dores articulares. Mas antes disso, eu quero pedir para vocês que, se vocês gostam do nosso conteúdo, se inscrevam aqui no nosso canal, compartilhem os nossos vídeos, que a gente sempre vai estar trazendo coisas interessantes para vocês aqui, tá? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre dores articulares. E vocês sabem que as dores articulares crônicas, elas afetam significativamente a qualidade de vida da população, né? Entre as principais causas que a gente tem estão a osteoartrite ou o desgaste e inflamação das articulações pelo envelhecimento e frequentemente associada ao envelhecimento, né? Mas também ao excesso de peso corporal, ao trabalho repetitivo, a lesões e artrite reumatoide com caráter autoimune. Então, veja, a osteoartrite, ela é uma condição caracterizada pela inflamação das articulações, resultantes do desgaste progressivo dessas mesmas articulações. Embora seja mais comum em idosos, a doença ela pode se manifestar precocemente, especialmente em articulações que sofreram lesões anteriores. Então, aqui a gente geralmente associa artrite, artrose, osteoartrite a idosos, mas a gente sabe que pode ser sim observada em pessoas mais jovens, né? Principalmente naquelas que têm articulações lesionadas, seja pelo esforço repetitivo, pelo trabalho, enfim. E o desgaste contínuo dessas articulações, ele vai levar aqui a dores, a limitações do movimento, né, que vão impactar significativamente na qualidade de vida das pessoas. Então, nós estávamos falando da osteoartrite muito comum em idosos, né? Mas a gente viu que pode ocorrer sim, devido a lesões anteriores, né, que a pessoa tenha sofrido, ocorrer em idades menos avançadas. Já a artrite reumatoide, ela é uma doença autoimune que compromete o sistema imunológico. E o nosso sistema imunológico, normalmente, ele tem a função do quê? De proteger o organismo. Mas nesse caso em específico, ele passa a atacar os tecidos saudáveis, especificamente a membrana sinovial que vai revestir o interior das articulações. Então, vai tratar, essa artrite reumatoide, ela trata-se de uma condição inflamatória crônica de causa ainda desconhecida, que afeta predominantemente as articulações periféricas. E quais são essas articulações periféricas? Articulações das mãos, dos pés, dos joelhos, tornozelos, ombros e cotovelos. Gente, embora ela possa surgir em qualquer faixa etária, o início dessa doença geralmente ocorre entre 40 e 60 anos. Ainda que as causas exatas desta resposta imune não sejam completamente compreendidas, sabe-se que os fatores genéticos e ambientais, eles desempenham um papel importantíssimo no desenvolvimento dessa doença. Enquanto a osteoartrite afeta apenas as articulações específicas, a artrite reumatoide é uma doença sistêmica, que ela vai impactar todo o organismo. Então, essa é a diferença da osteoartrite e da artrite reumatoide. Osteoartrite vai afetar apenas articulações específicas. A artrite reumatoide, ela é uma doença sistêmica que vai impactar todo o organismo. Fixado isso, gente, uma das principais diferenças entre as duas condições está na forma como os sintomas se manifestam. Então, vamos lá. Na osteoartrite, a dor e rigidez articular tendem a piorar ao longo do dia, especialmente após o uso das articulações afetadas. Já na artrite reumatoide, a tensão é mais intensa pela manhã ou após períodos de inatividade, podendo durar ali cerca de 30 minutos. Em ambos os casos, a inflamação ela leva à destruição das cartilagens e o comprometimento ósseo, resultando em dor, perda de mobilidade e impacto na independência do indivíduo. Então, vai atrapalhar muito a vida. E isso pode contribuir para o desenvolvimento de condições como ansiedade, depressão, apatia,
afetando ainda mais a qualidade de vida. Veja, indivíduos que têm esse tipo de doença geralmente tomam não só anti-inflamatórios, né, mas também tomam ansiolíticos, antidepressivos, porque eles desenvolvem essas condições, porque essas duas situações, elas vão tirando a independência do indivíduo. E é aqui que eu vou falar para vocês como o tratamento fitoterápico, ele pode ser um complemento eficaz no alívio dos sintomas, tanto de osteoartrite como de artrite reumatoide, ajudando a reduzir a dor e a inflamação das articulações. E dentre esses fitoterápicos que eu falei aqui para vocês, eu vou citar alguns, como a cúrcuma, né, que todo mundo aí já deve conhecer, a uncária tomentosa, o mitidol, e ainda nós temos um que está bem famosinho, que é o Arpagophytum procumbens. A fitoterapia, ela está tomando hoje uma outra fisionomia, né? Antigamente ela era colocada como uma terapia alternativa, o chazinho da vovó, enfim. Hoje a gente observa que algumas indústrias farmacêuticas estão lançando mão de alguns fitoterápicos, sim, com alta padronização, extrato seco, que tem desempenhado, né, funções muito bacanas aí no controle da dor, na redução também dos sintomas de osteoartrite e artrite reumatoide. Então, veja, vamos começar aqui falando um pouquinho sobre a cúrcuma longa, né? A cúrcuma, ela é originária da onde? Do sudoeste asiático, e ela é uma planta rica em curcumina, um pigmento que é amarelo, amplamente reconhecido pelas propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes. E como estamos falando de dor, o que nos interessa aqui? A propriedade anti-inflamatória. Então, a curcumina presente nessa planta, que é o ativo, é a substância aí que tem a ação, né, que a gente está procurando, ela tem se mostrado eficaz no manejo de doenças reumáticas, como artrite reumatoide, por exemplo. Ao atuar na prevenção de substâncias inflamatórias responsáveis pela dor e pelo desgaste das articulações, como as citocinas TNF-alfa e IL-6. Então, a sua ação antioxidante também contribui para a proteção da cartilagem contra o estresse oxidativo, auxiliando na manutenção da saúde articular e ainda na melhoria da mobilidade. Ainda sobre as propriedades aqui terapêuticas da cúrcuma, a cúrcuma ela vai poder atuar como coadjuvante na prevenção da aterosclerose, atuar na oxidação das lipoproteínas e ainda demonstrou efeitos quimioprotetores e hepatoprotetores, ou seja, protegem o fígado, né? E quais são as doses, então, recomendadas do extrato padronizado? O extrato padronizado é o extrato seco, tá, gente? Ah, mas você pode perguntar, Ana, posso comer cúrcuma? Eu coloco na comida, tudo ok. Só que o extrato seco padronizado em 90%, 95% de curcumina, ele é mais seguro. E aí você pode dosar de 300 a 600 miligramas 3 vezes ao dia, tá? Administrado sempre conjuntamente com alimentos. Então, a cúrcuma, né, é muito bacana para a gente estar utilizando. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a Uncária tomentosa, ou a conhecida unha de gato, né? Ela é conhecida popularmente como unha de gato. Ela é um fitoterápico que é derivado de uma casca de uma trepadeira lenhosa. Então, quem já tomou o chazinho de unha de gato sabe que é uma espécie de cipó. Aqui eu vou falar para vocês que é da família Rubiácea, mas isso não tem nada, não vai diferenciar aqui, é só um conhecimento a mais, que é nativa da floresta amazônica. Então, veja, a floresta amazônica nos cede a, a unha de gato, né? E ela é comumente usada na medicina popular americana tropical para tratamento do quê? De infecções virais, artrite, doenças crônicas degenerativas e o que tem despertado crescente interesse científico e comercial
e amplamente promovido, né, como uma alternativa do tratamento de doenças inflamatórias, como a osteoartrite e a artrite reumatoide. Então, a unha de gato também é uma planta nova que estão, né, estão tecendo vários estudos sobre ela, mas ela é nativa da floresta amazônica, muito utilizada aqui na nossa América, a nossa América do Sul. E que dosagens que eu uso? Gente, tudo que eu falar aqui, eu tô falando de extrato seco, tá? São plantas, que são extraídos dela os ativos que têm ação anti-inflamatória, antioxidante, tá bom? É diferente do chá de unha de gato ou da planta seca e moída, que daí são os fitoterápicos mais baratos, geralmente. A dosagem aqui da unha de gato, que a gente recomenda, né, descrita na literatura, é em torno de 250 miligramas 2 vezes ao dia. Outro ativo, né, que esse daí já é uma marca registrada, é o Mitidol. Ele é um blend de fitoativos constituído pelo gengibre, rico em gingeróis, e por jambu, tá? Que é uma planta nativa do Brasil, rica em alcamidas e espilantol. Esses compostos, eles são amplamente utilizados devido às suas propriedades analgésicas. O jambu, se não me engano, ele faz parte da culinária paraense. Se você sabe de alguma coisa, diz aqui nos comentários pra gente. Se não me engano, é isso, e ele dá assim um amortecimento, né, na boca. Então, eles são utilizados justamente por essa propriedade analgésica, tá? E eles estando no formato de extrato seco, é por conta do quê? Eles vão ser utilizados com eficácia e segurança clinicamente comprovadas no tratamento de processos inflamatórios e de dores, como as associadas a doenças osteoarticulares. Então, o mecanismo de ação do mitidol, ele vai envolver a inibição da COX-2, que é uma enzima que participa dos processos inflamatórios, e um efeito mimético sobre os receptores endocannabinoides, promovendo então aquela analgesia que o paciente sente e ele vai sentir menos dor também. É importante, ele é um importante complemento natural em terapias analgésicas e também no manejo de inflamações crônicas, apresentando resultados clínicos significativos já nos primeiros 10 dias de tratamento. Então, ó, para quem fala que fitoterápico demora para fazer efeito, nós temos sim um blend chamado Mitidol, que já tem um efeito aí logo nos seus 10 primeiros dias, tá? De tratamento. Além disso, gente, ele vai promover melhora na amplitude e frequência dos movimentos prejudicados pela osteoartrite. Então, já dá mais mobilidade ao paciente, o que automaticamente também vai tirando ele daquele estágio de ansiedade, depressão e estresse. E que dose é usada e é recomendada esse produto? Ele geralmente é utilizado numa dosagem de 350 miligramas, 1 a 2 vezes ao dia. Mas assim, gente, sempre recomendando que vocês consultem um médico ou um farmacêutico, né, que tenha entendimento disso, porque todo fitoterápico pode causar interações com outros medicamentos. Então, não é porque é natural, né, que o pessoal fala, não é porque é natural, não faz mal, faz sim. Tá? Ele pode sim causar interações com as medicações que vocês estão tomando. Então, nunca se automedicar, tá? Sempre procurar um profissional responsável que vai fazer a indicação correta e a forma com que você vai tomar também esse medicamento. E por último, mas também não menos importante, o Arpagophytum procumbens, tá? Conhecido popularmente como garra do diabo. É uma planta nativa do leste da África e da África do Sul. Então, é conhecido por sua potente ação anti-inflamatória. Ela é utilizada para o tratamento de suporte em doenças degenerativas ou reumáticas, ou também outras nevralgias, ou seja, dor proveniente de irritação ou lesão de um nervo. A sua ação anti-inflamatória, ela se deve a quê? À inibição da síntese de prostaglandinas. Então vejam, gente, a gente está falando aqui de síntese de prostaglandinas, estamos falando aqui
de inibição da COX, né? TNF-alfa, enfim, vocês podem ver como esses produtos, eles têm, para quem tem conhecimento de farmacotécnica, né, ou gosta de ler artigos científicos, observam que esses produtos, eles fazem caminhos que os medicamentos sintéticos fazem também. Como que você vai me dizer que um produto desse, porque é natural, né, ele não faz mal? Então, veja, a ação anti-inflamatória do arpagófito, ela se deve à inibição da síntese de prostaglandinas, que são substâncias que vão participar do processo inflamatório. Então, o seu uso pode permitir a redução das doses de corticoides e de anti-inflamatórios não esteroidais em reumatismos, artrite, reumatoide, artroses, bursites, fibromialgias. Olha aí o pessoal que tem fibromialgia. Arpagófitum procumbens tem uma ação bem bacana na inibição das sínteses de prostaglandinas, então vai reduzir essa inflamação, esse processo inflamatório, consequentemente reduzindo as dores. Engota, espasmos gastrointestinais, dispepsias causadas por pouca produção de suco gástrico e também traumatismos, tá? Vocês podem observar, e eu tenho observado muito os ortopedistas indicando, junto com os tratamentos anti-inflamatórios, o arpagófito. Aí eles reduzem a dose dos corticoides, a dose dos anti-inflamatórios não esteroidais e colocam o arpagófito para ajudar nesse controle das dores e também controlar esse processo inflamatório. Qual é a dose recomendada do arpagófitos, do arpagófitum para o paciente? 300 miligramas ao dia. Embora, se não me engano, tenha também arpagófitum de 400 miligramas ao dia, tá? Isso é bom dar uma verificada, mas eu acho que tem também. Gente, vocês gostaram do nosso assunto hoje, que são dores articulares? Gostaram do conhecimento que foi passado para vocês aí com esses ativos? Se vocês gostaram, novamente eu vou pedir para vocês, cliquem aqui, se inscrevam, a sua curtida, mandem para um colega. Se você é aluno de farmácia, pode utilizar nossos vídeos aí para uma apresentação rápida, para um complemento no seu conteúdo. A gente sempre vai estar trazendo conhecimento para vocês aqui. Nós temos as nossas redes sociais. Aqui no YouTube a gente costuma colocar conhecimento, né? Mas se vocês quiserem conhecer os nossos produtos, a nossa farmácia, nos conhecer um pouquinho mais, nos seguem lá no Instagram. Deixa eu pegar aqui só para mostrar para vocês. Eu já passo para vocês aqui. É Fórmula Activa F Manipulacal. Sem a manipulação, mas sem o cedilha e sem o acento do manipulação, tá? Nos segue lá para para vocês ficarem por dentro do que está surgindo. Se vocês quiserem nossos produtos, nós mandamos também para todo o Brasil, tá? Mas espero que vocês tenham gostado. E se preparem, que vão vir mais vídeos novos aí para vocês. Muito obrigado. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal e deixar o seu joinha aí.